Boa noite, irmãos. Paz de Cristo em nossos corações. Que possamos continuar olhando para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agradeço a sua presença, a sua intercessão, o seu apoio. Que possamos rogar sempre nosso bom Deus, especialmente nossa família, e a propagação do Evangelho. Nós temos aqui esse versículo que foi lido na semana passada, dito como maio, mês da família, e nós vamos ler mais uma vez esse texto aqui de Josué 24:15. Os que puderem ficar em pé, Josué 24, versículo 15. Vamos ler em uníssono, acompanhando ali o Data Show. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Vamos orar? Santo Deus, mediante essa leitura que nos fala de consagração, envolvendo a nossa vida e querendo que os nossos familiares, a nossa casa, esteja dedicada ao Senhor. Esse desafio foi lançado, Deus, há centenas de séculos atrás. No momento em que Israel estava titubeando, considerando servir a outros deuses, não ter a Ti como exclusividade, eles estavam, Deus, sendo contaminados pela sociedade da época, do qual o Senhor levantou esse líder Josué, aquele que aprendera da Tua palavra, que teve exemplo na vida também de Moisés, e deixou, Deus, esse desafio, esse encorajamento de servir tão somente ao Senhor. Muito obrigado, porque nós sabemos hoje qual é a escolha verdadeira. Possamos de fato estar adorando ao Deus real e verdadeiro, o Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o nosso grande Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós agradecemos por essa oportunidade de culto, de adoração, prestando a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a nossa vida, dedicando nosso tempo, dons e talentos. Nos ajude em família a estar adorando a Ti. No nome de Cristo nós agradecemos e oramos. Amém. Bem, que nós possamos ter esse princípio, adorar o nosso bom Deus, prioridade nisso. Nós já vamos para o hino 407 e depois do 407 a leitura que é do texto lá em Filipenses capítulo 3, 407. Boa noite, irmãos. Boa noite. Salvação.
no qual nós, praticamente domingo a domingo, semana a semana, é o desafio da meditação. Estamos pregando aqui textualmente a porção da Palavra de Deus para ter a compreensão geral do qual Deus aqui ensina-nos através dessa epístola, dessa carta aos Filipenses. Versículo 1 ao versículo 11, eu quero fazer toda essa leitura. Eu vou ler aqui da minha versão, pode ser que vai ter alguma coisa diferente, mas eu quero ler aqui dessa versão. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus. Segundo a lei, fui fariseu. Segundo o zelo, perseguidor da igreja. Segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-me como perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo, a virtude da sua ressurreição e a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Versículo 11, para ver se de alguma maneira possa chegar à ressurreição dentre os mortos. Uns podem assentar-se. Bendita seja a palavra do nosso bom Deus. E hoje nós temos esse texto aqui para ser explanado, explicado e aplicado em nossas vidas. Possamos de fato crescer no conhecimento das Escrituras e nos fortalecer no genuíno leite espiritual, a palavra de Deus, que é alimento sólido também para todos aqueles que querem parecer com Cristo. Então fique aí com a palavra e vai estudando. Nós temos aí então a mensagem de hoje e provavelmente mais 3 mensagens aqui em Filipenses. Vamos orar nesse momento? Então, é um momento de intercessão, no qual as Escrituras colocam esse privilégio da intercessão, de suportar uns aos outros, quer fisicamente, quer no contexto espiritual. Então, nós queremos orar nesse momento, tendo 3 orações. E esses irmãos que forem orar, são orações breves. Mas vamos fazer o seguinte, quando for orar, chegar um pouquinho mais perto aqui, do celular, tá bom? A gente aguarda, a gente espera a sua vinda para fazer essa oração. Pedir uma Ramilda primeiro que venha orar, vamos orar pelos enfermos. Vamos orar, interceder? Oremos. Senhor Jesus, muito obrigado, meu Pai, por mais esse dia, Pai. Obrigada, Senhor, de estarmos na Tua casa, Senhor, para Te louvar e aprender de Ti, Senhor. Neste momento, Senhor, vem Te pedir, ó Pai, pelos enfermos, ó Pai, que o Senhor, Pai, conforme a Tua vontade, o Teu querer, ó Pai, Tu possa ir com as Tuas mãos curadoras, Senhor, sobre essas pessoas que estão doentes, ó Pai. Sabemos, ó Pai, que tem muita gente enferma, ó Pai. Eu te peço, por favor, Senhor, que Tu possa estar indo, ó Pai, curando elas, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, agradecido por estar na Tua casa, Pai. Eu sei que a minha oração já chegou ao Teu trono de graça, Senhor, e confiando em Ti, ó Pai, sei que Tu vai estar retornando, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém. O irmão Paulo deve também, uma hora pelos missionários, e o dinheiro das saibas que Deus esteja orientando os missionários a receber. E logo após essa oração do irmão Paulo para os missionários, o irmão Marcos, olhe para a nossa igreja, o crescimento, a dedicação de cada um de nós. Oremos por missões nesse momento.
Senhor Deus, Pai Santo, Pai querido, obrigado por esse culto. E peço que o Senhor nos dê sabedoria, enche o nosso coração da Tua palavra. E também cuide do nosso pastor, que ele possa pregar e nos alertar de todo esse mal que está acontecendo e assolando o mundo. E pedimos também, Senhor Deus, que dízimos e oferta e possa chegar nas mãos dos missionários, que eles possam ter um bom desenvolvimento e colher e explicar para as pessoas a Tua palavra, enchendo o coração deles, que só o Senhor é o único caminho, que eles possam crer em Ti e que as ofertas possam chegar na mão deles em boas mãos e em boas horas também. Nos ajude, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Marcos, ele orando pela igreja, nosso crescimento, nossa fidelidade e o nosso bom exemplo nessa sociedade. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te damos graças ao Pai por estar reunido em seu nome, orando e louvando ao Senhor. E a sua palavra fala que sua misericórdia dura para sempre. E também, ó Deus, te peço nesse momento que o Senhor abençoa a amada igreja, abençoa os membros, ó Pai, que frequentam esta amada igreja, que ela possa se encher cada vez mais e que possa também ouvir a sua palavra, a sua salvação em Cristo Jesus. A sua palavra fala que o anjo do Senhor acampa ao redor do que os temem e os livram. Ó Deus, ajuda-nos a ter temor ao Senhor, a amar ao próximo, Pai. A sua palavra fala que o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Obrigado, Pai, por essa amada igreja, que o Senhor possa estar sustentando, possa estar direcionando ao Teu trono de graça. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, orando sempre na questão dos missionários, lemos de oração pelo pastor Roberto, irmã Nós, irmão Eva, minha esposa, e também os demais que nós passamos as informações. O trabalho agora recente que aconteceu da Cyprus, e mesmo aqueles outros trabalhos que nós sabemos de necessidades, que viemos a suportar em oração e oferta, aqueles que nós sabemos que estão em linha de frente na obra do nosso bom Deus. Avisos, queremos continuar orando os enfermos, a situação do nosso país, ore por nossa cidade, as demais também. Então a questão da Covid varia bastante. Então tem notícias sempre nos avisando que pode ser que logo os leitos estão completamente cheios e cada situação, cada semana vem mudando. Mas sabemos que a nossa confiança é primeiramente em Deus, Ele vem nos preservar em nosso serviço, aqueles que voltaram a atividades, quer seja de escola, presencial, aqueles que estão em suas atividades, a misericórdia e a graça de Deus sobre cada um. E vamos confirmando durante a semana também sobre a ceia, possível ceia, na semana que vem, no próximo domingo. Tá bom? Nós vamos avisando a igreja. Temos ainda o hino 236 e o cântico Seja Engrandecido. 236 e Seja Engrandecido. Os que puderem ficar em pé mais uma vez. Amen.
Bem, vamos para a palavra nesse momento, Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. Já verificamos a leitura nesses 11 primeiros versículos. E tem um tema recorrente, e no qual nós não cansamos de falar. E essa expressão não cansamos de falar, ela se encontra até aqui no original, no versículo 1. Eu quero ler mais uma vez o versículo 1. Resta, irmãos, ou finalmente, portanto, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Ou aqui fala de alegrar-se no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, ou não me canso, não me desgosto, ou eu repito mesmo essas mesmas coisas, que é para a segurança de vós. Paulo aqui sempre vai recapitulando e sempre vai reafirmando as verdades das Escrituras. Agora precisamos, para fixar em nossa mente, olhando esse contexto, para termos ali uma frase, ou um título, ou um tema. E para hoje eu tenho escolhido o seguinte: o cristão alegre e cauteloso. Poderia estar falando também o cristão cauteloso e alegre. Ou que o cristão, quando ele é alegre, ele é cauteloso, e assim colocando essas duas afirmativas. E eu pergunto, você tem alegria e você tem cautela em sua vida? É o que Paulo aqui está colocando. Ele está aqui advertindo. Finalmente, meus irmãos, ou resta, irmãos meus, que vocês venham se alegrar no Senhor. E é interessante que diversas vezes Paulo usa essa expressão. Como já mencionamos, a palavra alegria, aqui só no Novo Testamento, estímulo para sermos alegres, mais de 60 vezes. E quando fala de regozijo, também cerca de 70 vezes, dando essa indicativa, essa característica na vida do cristão. Eu pergunto, você é alegre? Você é cauteloso? Se você é alegre, de onde que vem a fonte da sua alegria? Ou se você não é alegre, o porquê não é? Sendo que aqui nós poderíamos dizer, colocar como Paulo mais uma vez, e não somente ele, mas as Escrituras nos fala bastante da alegria em estar em Deus, estar no Senhor Jesus. Alguém até escreve que aqui seria como um mandamento, reafirmando, você tem que ser alegre no Senhor. Agora, lógico que essa alegria não é a felicidade, não é o regozijo, não é os prazeres que o mundo oferece. Porque veja mais uma vez o contexto. Paulo preso, não sabendo, tendo esperança que sairia, mas não sabendo se ali chegaria um decreto finalizando o julgamento, ele chegando às autoridades, e ele não sabia se ali seria o fim dele. Mas uma coisa que ele vivia, e ele pedia, ele rogava, ele incentivava aos seus: alegrem-se no Senhor. Então, essa alegria é por estar em Cristo, estar em Deus. E quando nós sabemos, ou quando nós olhamos para as Escrituras, uma vez em Cristo, nós somos guardados, nós somos protegidos. Nós temos então como Deus em volta de nossa vida. Um Deus que jamais nos abandona. Então lembre que essa alegria aqui sempre no Senhor. Não está dizendo alegria nas riquezas passageiras, os prazeres, ou em alvos e propósitos do qual o coração humano tanto ele busca. Mas é uma alegria no Senhor. E quando a alegria é verdadeira, ela independe do contexto das circunstâncias. Não importa, nós podemos olhar para Cristo e dizer, a minha alegria é o meu Deus. Essa alegria, ela me motiva, ela me auxilia, ela me ajuda. Então, não depende de circunstâncias externas. Então, é possível estar sofrendo, é possível ter necessidades, é possível ter duras lutas, mas ainda assim olhar para Cristo e confiar nele. Então, o Senhor é a nossa fonte dessa alegria.
Tem um autor, Bruce Barton, diz assim, que essa verdadeira alegria que Paulo aqui fala, regozijai-vos no Senhor, alegrai-vos, ela nos faz capaz de vencer as revoltas ou as ondas revoltosas das circunstâncias. Que a nossa vida às vezes parece como ondas, né, do mar. O mar jamais ele vai estar 100% calmo. Uma característica do mar é vir das ondas. Dependendo, se vir com tempestade, elas crescem. Elas ficam maiores. Existem lugares que as ondas são enormes. Mas ainda assim, no meio dessas ondas, desse mar revoltoso, nós podemos olhar para Cristo e confiar nele, que é o dono, é soberano de todas as coisas. Lembra dos apóstolos quando estavam com Cristo e fala, mestre, Jesus estava como que descansando, não é? E nós até cantamos o hino, não te dá que morramos ou pereçamos. E aí o mestre estava com eles, estava bem próximo. E os apóstolos com toda a experiência ali no mar, ainda com temores. Até que Cristo fala, calma-te ou cala-te. E aí vem aquela bonança. Muito bem, então a alegria vem da circunstância do nosso relacionamento com Deus. E há quem diga que quanto mais relacionamento nós temos com Deus, nós somos alvos, especialmente do mundo e do inimigo, de sermos perseguidos. Já notou isso? Um cristão que ele, quando olhamos a Bíblia, um crente, que ele é forte, ele desenvolveu a sua fé, a sua vida, a sua maturidade no meio de provas. Sempre será assim. Como que nós podemos falar que José do Egito era uma pessoa de Deus? Davi e tantos outros. Somente depois que eles passaram por situações diversas. Não é assim? Aquele que não é mencionado, que não passou por nenhuma dura prova, não tem como a fé dele ter sido testada. Então Paulo fazendo, irmão, se alegre. É necessário essa alegria, que somente é capaz em estar em Deus. Alguém diz também que na vida do crente não vai faltar 3 características. Ou ele tem isso em sua vida. Ele tem que ter a felicidade de Cristo, ele tem que ter a ousadia de Cristo, mas também não vai faltar as aflições de Cristo. Então é um pacote completo. Felicidade, ousadia, destemidos, mas também tribulações, no qual o nosso mestre passou. E em meio a tudo isso, olhar para Cristo. Agora, aqui tem, do versículo 2 em diante, nós notamos que tem algo para nos acautelarmos. Há uma versão que fala, em vez de ser guardai-vos dos cães, é acautelai-vos. Eu não sei se a sua expressão aí, onde você está nas suas escrituras, a palavra está dessa maneira. Aqui, estou lendo guardai-vos. E o que é isso? É alguém que está com alguma preocupação. Ele tem que ficar assim, em ritmo ou empreendimento de prevenção. Por que isso? Mesmo que nós temos a alegria de Deus em nossas vidas, algumas coisas querem nos atacar essa alegria. E na verdade, muitas delas. E aqui Paulo fala, apesar da alegria, vocês têm que ficar bem percebidos. Na linguagem de hoje, bem espertos, de olhos abertos. Porque o que pode atrapalhar, o que pode atacar a nossa alegria, a nossa vida, ou o nosso relacionamento com Deus? Aqui fala a expressão aqui no versículo 3, 3 características do mesmo grupo. E é colocado aqui que eles são cães. E vamos voltar para esse texto. Por que cães? Fala-nos ainda que eles são maus obreiros e eles são ligados à circuncisão. Esse aqui nós queremos crer que é o mesmo grupo que apresenta essas características, essa metáfora, essa comparação. Então veja isso. O que pode atrapalhar a alegria de uma igreja, de um cristão? Quando ele não é preenchido pela pureza da palavra de Deus, quando ele não confia nas promessas reais das Escrituras. E o que vem atacar as promessas reais das Escrituras? Falso ensinamento ou falsos obreiros. Uma pessoa que não tem a base na Bíblia, em Cristo, a felicidade dela é passageira. Quando ela olha o reino de Deus de maneira distorcida, ela não encontra Cristo como a base de fato da sua vida, Ele como a rocha,
do seu ser, se ele confia em coisas várias, em doutrinas várias e estranhas, daqui a pouco a sua fé vem a desanimar e a tristeza pode invadir seu coração, ele pode passar por muitas dúvidas, questionamentos, e aí não se firma naquilo que vem diretamente de Deus. Então a alegria é atacada, ou a verdade é atacada pelos falsos ensinamentos. Aí Paulo fala, guardai-vos destes. Então o crente alegre, ele tem cautela. Cautela contra o quê? Contra os falsos ensinamentos. Por que que fala então essa expressão? Agora, guardai-vos dos cães. Para hoje talvez não faria muito sentido essa leitura. Aqui todos têm um cãozinho em casa, sim? Todas as casas dos irmãos? Sim. Todos têm um cãozinho de estimação. Ele é doméstico. Eu quero crer que ele é submisso. Ele demonstra alegria e respeito. Agora, nesse contexto aqui dos cães, é os cães selvagens. Não é o domesticado. Não é aquele que você pode chegar e passar a sua mãozinha. Aqui fala dos cães selvagens. Daqueles outros caninos perigosos. Sabe, que ainda por não ter o contato com o ser humano está lá de maneira no mato como um cão selvagem, que rosna, que ladra, que morde, que rodeia, que persegue, como um lobo, ou se você já viu a imagem, o vídeo de uma hiena. Você viu como que é estranho? Ou quando o lobo ele persegue. Então é nesse sentido, é uma metáfora para pessoas indignas, pessoas más, e que nesse contexto estava dentro da igreja. Nós que Paulo foi pregando, ele foi iniciando várias igrejas, durante os seus 10 anos de ministério, suas 3 viagens. Mas interessante também que onde Paulo ia, ele saía, tinha que fazer outro trabalho, atrás vinham pessoas querendo desfazer a obra de Paulo, pregando o contrário, colocando dúvidas, colocando sementes ruins, tentando filtrar na igreja e fazendo dessa forma. E lembra que dentro da igreja não só tem filhos de Deus. Aqui na igreja, numa igreja, a gente fala local, existe aqueles que são crentes verdadeiros, e existe aqueles que são crentes, mas ainda são meninos na fé, que dá trabalho, e tem aqueles que podem estar no meio da igreja e nem convertidos são. Sabia disso? Baseado até em Mateus capítulo 13, 38. Não é? Precisamos saber que dentro da igreja tem esses 3 grupos. Salvos, consagrados, convertidos, que estão crescendo mesmo. Tem aqueles que são salvos, mas têm as suas lutas, suas dificuldades, precisam desenvolver. E tem aqueles que nem convertidos são. E esses que não são convertidos pode ter também 2 características. Pode mostrar que são de fato pertencendo às trevas, e às vezes pode ser que estão se esforçando em serem cristãos, mas não se decidiram ainda, não se converteram. E conforme Mateus 13, 38, são chamados joios. Existe o trigo, pertencendo ao reino de Deus, existe o joio. E lá em Mateus 13, 38 e 39, o joio é comparado ao dito que eles são os filhos do maligno, que estão dentro também da igreja. Colocado. A Bíblia diz que semeados pelo diabo. E aqui coloca Paulo dizendo, olha, falando aos filipenses, que eles deveriam guardar-se. De quem? Aqui dos cães. Nesse sentido, aqueles que atacavam a verdade de Deus. E a igreja é atacada muitas vezes externamente, aqueles que são contrários à fé, os críticos da fé. Mas há aqueles que são infiltrados dentro da igreja, que são joios, e atrapalham tanto quanto, ou até mais, porque desmorona de dentro. Então Paulo fala, olha, o contexto aqui é alegria, é intimidade com Deus, mas esses do versículo 3, eles procuram de toda forma atrapalhar o reino de Deus. Então eles são perigos, são falsos mestres, ou que também falsos obreiros, e quando a pessoa vem com inverdade, ele produz facções, biblicamente, rachas, dissensões, tristezas e heresias. Então a obra pode estar indo bem. Como que o inimigo quer derrubar?
com falsa doutrina, com ensinamentos, né, híbridos, misturados, que não é a pureza da palavra. E aí, isso é um perigo. Então, o cristão alegre, ele é cauteloso em tudo que ele está ouvindo, toda notícia que chega até ele, especialmente os ensinamentos da palavra de Deus. Ele vai detectando o que é correto e o que não é correto. A palavra aqui, guardai-vos, blepit, ela aparece 3 vezes. Olha, guardai-vos, no versículo 2. Depois fala guardai-vos e guardai-vos. 3 vezes. Ali, o intuito de ressaltar, enfatizar perigo. Pode estar à volta, pode estar próximo. Então, muita cautela. Fique atento. O mal pode estar bem próximo. Veja com cuidado. Considere com seriedade. Pondere. Né? Então, Filipenses capítulo 3, 2 está falando sobre isso. Então, tem esses títulos aí, ou essas comparações dos cães. Agora, em outras passagens da Bíblia, aparece a palavra também cães. Esses cães selvagens, né? Esses que se infiltram, esses que, de fato, não têm a submissão. De fato, eles não têm consideração. Esse é o contexto. Então, quando nós olhamos o Antigo Testamento e o Novo, quando aparece cuidado com os cães, está falando de pessoas com mentes impuras, imprudentes, egoístas, insaciáveis, arrebanhando um grupo ou fazendo alguns da igreja afugentar. E a alegria dele é dispersar. Seria como o lobo. A Bíblia compara bastante o bom pastor, né, que é uma igreja, no caso de Cristo que dá vida pela igreja, mas tem o lobo ou tem os mercenários. A Bíblia não fala sobre isso? Aqueles que se fingem por algum tempo, mas estão ali disfarçados. E ali tinha aquele problema, como em toda igreja pode vir a surgir. Olha, em Apocalipse, falando sobre esse grupo aí dos cães, já preguei uma mensagem sobre isso, mas Apocalipse 22, 14 e 15. Aqui fala do céu, fala da Nova Jerusalém, fala do contexto futuro. Bem-aventurados, Apocalipse 22, 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Estou muito feliz. Para que lhes assista o direito à árvore da vida. Aqui está falando de salvos. Quem é limpo pelo sangue do Cordeiro. Essa vestidura aqui fala que é justificado por Cristo. Então eles têm direito à árvore da vida. Eles vão entrar na cidade pelas portas. Agora fala, ficarão de fora dessa cidade. Apocalipse 22, 14 e 15. Fala, ficarão de fora os cães. E mais uma vez, cães não é um animalzinho doméstico. A Bíblia nem em verdade fala de animais habitando os céus, né? Novos céus, nova terra. Mas aqui, ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete ou pratica a mentira. Então a Bíblia coloca essa característica desses homens, esses que tornam-se líderes ou de alguma forma eles querem semear. O intento é destruir com falsas doutrinas. E aqui fala, ficarão de fora esses. Então não são convertidos, mas estão infiltrados ou podem estar infiltrados na igreja. Mas serão excluídos, ou seja, não adentrarão os céus. Pode estar na igreja local, mas na habitação eterna, novos céus e nova terra, não. Então, esses são os cães. Interessante que vale lembrar que para o judeu, quando ele comparava o gentio, aquele que não era então da linhagem de Abraão, de Isaac ou de Jacó. Então eles tinham os desprezo e na cultura deles eles até chamavam os demais, ou eles consideravam, né, alguém que era pagão, eles chamavam essas demais pessoas de cães, como um cão. Então eles se colocavam acima, o judeu orgulhoso, e os demais que não fossem do seu próprio sangue, da sua linhagem, desprezados. Então essa expressão fala de desprezo no contexto judaico. Mas interessante que em Salmos 22, 16, Jesus, aqui essa profecia de Salmos 22, 16, seria cumprida em Cristo.
E lá está escrito aqui assim, a seguinte forma: cães me rodearam. Sabe quando Cristo foi preso? Quando ele estava sendo humilhado, rejeitado? Os Salmos aqui, 22, estava falando das características daqueles líderes que tinham apenas alguma aparência de justiça, mas eram opositores ao reino de Deus. E lá em Salmos fala que eles seriam como cães. E ali tem: cães me rodearam, um bando de homens maus me cercou. Sabe quando está presa? E ali os animais, o predador atacando. Perfuraram minhas mãos e pés, eles me encaram com desprezo. O final ali dos Salmos é: livra-me a minha vida do ataque dos cães. Então aqui poderia colocar claramente quem seriam esses cães. Lembra das religiões, né, aceitáveis na época de Cristo, como os fariseus e saduceus, que eram opositores de Cristo? Eles se escandalizavam com o ensinamento de Cristo, o ensinamento verdadeiro, eram opositores da verdade, perseguiram, e o desejo que eles tinham acerca de Cristo era a morte, era aniquilar. Esses continuaram depois. Eles perseguem a verdade lá no Antigo Testamento, perseguiram a pessoa de Cristo, perseguiram na época do apóstolo Paulo, e durante a época da igreja levantam-se essas pessoas com essas características, opondo-se à verdade de Deus. E ainda Salmos 59:6 fala assim: eles voltam ao cair da tarde, rosnam como cães, rondando a cidade. E aí nesse contexto aqui, e a expressão judaica, então aqueles animais carniceiros, ou que comiam bicho, aqueles que eram de grande perigo. Lembra dos juízos? Muitas vezes a Bíblia diz que alguns morreram e vieram os cães lamberam o seu próprio sangue, ou despedaçaram. Então animais selvagens aparecem como, então, traduzidos como cães. Então animais impuros, que não tem nada a ver com Deus. Então são esses que perseguem a verdade, recebem esse título, uma palavra forte. Ainda maus obreiros. Se a pessoa segue esses com esses falsos ensinamentos, não tem como eles terem a alegria verdadeira. Porque um falso ensinamento só vai trazer dúvida, inquietação. Mas chamados de maus obreiros. Maus obreiros. Existem os bons obreiros, existe a palavra, a pregação real, verdadeira, e existe o inverso. Então esses são os maus obreiros, aqueles que vão se levantando com intenção, então, de fazer desmoronar um ministério, uma igreja. O seu modo de pensar e agir é destrutivo. Paulo fala desses lá em 2 Coríntios 11:13, são falsos apóstolos ou obreiros fraudulentos. E muitos ainda acabam seguindo. Então Paulo teve assim, muitas lutas. Ele teve assim, um trabalho grande contra esses que se levantaram. 2 Coríntios capítulo 11, 13. Paulo fala de muitas preocupações que ele tinha. Ele passou por muito sofrimento. Fala que ele passou fome, frio, né, muitas escassezes. Mas o que mais preocupava ele internamente era a igreja. E por que a igreja? Porque levantariam-se esses homens. Ou levantaram esses homens nessa época. Eles são ali a circuncisão. Agora, o que é a circuncisão? Final do versículo 3. Circuncisão é um ato, um ritual que nós olhamos lá no Antigo Testamento. Era um pacto no qual os israelitas, os hebreus, tinham para com Deus. Era um sinal de aliança. Então o judeu, ele passava por essa cirurgia na carne. Era ali feito no prepúcio, né? Então era uma circuncisão, um sinal de pacto, no qual os homens passavam. Então, quando nós olhamos já a história já de Abraão, depois de Isaac, aí nós vemos já isso instituído. Nós vemos isso claramente. Tá bom? Então tinha um contexto de um pacto de uma aliança para com Deus. Lá nós vemos no Antigo Testamento, ou na aliança com os judeus, com os hebreus. Porém, não é isso que salva, nem naquele contexto. Sempre é a fé, sempre é o andar a amar de fato a Deus. É ser regenerado por Deus. Nós sabemos que é regeneração por Cristo. Mas ali muitos estavam confiando, adentrando na igreja, dizendo, olha, fala-se de Cristo, mas também é necessário. Aí eles estavam trazendo doutrinas várias e diversas.
Seria como o outro evangelho, o evangelho anátema. Lá em Gálatas expressa mais sobre esse contexto. Então, aqueles que são da circuncisão, confiando num ritual humano. Agora, não existe ritual humano algum que venha a conceder salvação. Então, esses mestres judaizantes, esses que surgiam, eles inseriam na mensagem do Evangelho, eles falaram, é obrigado essa circuncisão, legalismo. É obrigado ver aqui os preceitos ali da lei mosaica, esses detalhes. Então, eles tinham regras sobre regras. E lá em Atos capítulo 15, a igreja passa então por esse choque. Atos 15, 1. Então, alguns que tinham descido da Judéia, vieram da Judéia, tá? Ensinavam-se os irmãos. Alguns não eram os apóstolos verdadeiros. Eles falavam o seguinte, Atos 15, versículo 1. Se não vos circuncidardes, conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Tudo bem que falou de Cristo, tudo bem que foi falar da graça, da misericórdia, mas olha, se não vos circuncidardes. Só que aqui, lembra, está falando para irmãos que não eram judeus. Estava para a igreja, os gentios convertidos. Então começou a dar confusão na mente de alguns crentes da época. Além de Cristo, tem que ter mais alguma coisa para ser salvo? Se eu não guardar isso, eu perderia a salvação? Versículo 2 aqui de Atos 15. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles. Ou seja, contenda contra os que faziam parte desse ritual, querendo inculcar na igreja sobre a circuncisão. Então não teve pouco debate. Quando Paulo tinha que discutir, pela verdade discutia. Tinha que ser condenado essa heresia. Então, Paulo e Barnabé discutiu com eles, contendeu com eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos, aos anciãos, sobre essa questão. Então, Paulo, sabendo a verdade, ele coloca. E aos demais apóstolos vêm e confirmam. De fato, para a salvação não é preciso mais nada. E se alguém prega outro evangelho, seria intitulado como cães. Era intitulado então como maus obreiros. Porque salvação somente na pessoa de Jesus Cristo. E é um detalhe que a palavra que aparece aqui, circuncisão, na verdade não é nem a palavra original igualzinha lá do Antigo Testamento. É mais a palavra mutilação. E muitos que viviam, em várias religiões, ou até hoje, eles sempre têm alguma maneira para fazer o seu corpo sofrer, achando que isso vem agradar a Deus. Tem religiões que a pessoa acha que ela tem que sofrer para ela poder merecer os céus. Sofre aqui para ter um regozijo lá. Coloca isso como a porta da salvação. E não é isso. O cristão até pode sofrer por seguir a Cristo, não para ele ser salvo. Ele sofre porque ele é perseguido, porque as trevas se levantam contra a luz. Mas ele não coloca a escolha de sofrimento, alguns rituais que ele vai sofrer, e aí aquilo de alguma forma vai causar sensibilidade em Deus, e aí Deus vai olhar e falar, coitadinho, está fazendo isso por mim, eu vou deixar entrar no céu. Não tem isso, somente Jesus Cristo, somente a obra de Cristo salva. Então esses judaizantes, e aí Paulo coloca claramente que o judeu verdadeiro é aquele que é circuncidado, ou seja, o seu coração operado, a intimidade interna. E nada que nós podemos colocar fora. Não tem nenhum sinal fora que nós vamos colocar que vai comprovar e vai merecer a salvação. Dá para entender? Não é algo externo, começa interno. Vai causar mudança na nossa vida. Mas não tem nada que eu venha dizer que se eu usar esse tipo de sapato, essa calça, se eu pentear o cabelo dessa maneira, se eu usar somente o terno, e assim por diante, aí eu sou salvo. Algumas religiões colocam certas características. Alguém que vai adentrar os céus. Características externas. Eles impunham alguma forma, que eles acham que é aquela única de reverência. Não é. Sempre com ponderação, nós sabemos. Sempre afastando de sensualidade e outras coisas demais. Mas a primeira operação que é causada é no coração.
O que vale guardar rituais, mas não se converteu ainda. Está fazendo isso para si mesmo. Tentar agradar a si mesmo. Não é? Muito bem, então não é esse o contexto. Então eles causavam o quê? Talvez alguma mudança de conduta, só que internamente nenhuma realização verdadeira. E esses maus obreiros, aí sempre a Bíblia coloca que eles sempre têm algum interesse escondido no coração. Nós pesquisamos esses cães, os maus obreiros, os da circuncisão, sempre têm uma intenção escusa, guardada. Eles querem ser líderes para se aparecerem muitas vezes, para ter alguns prestígios, privilégios. E muitas vezes a Bíblia orienta que muitas vezes querem explorar o povo de Deus e muitas vezes até financeiramente mesmo, os maus obreiros. Eles querem ter ganho com o Evangelho, inventam doutrinas e querem trazer pessoas ao seu lado, mas não estão se preocupando de fato com a alma, com a eternidade. O interesse maior deles é em que eles podem ganhar. Então a Bíblia diz aqui, seja cauteloso. A palavra guardar-vos poderia ser, seja cauteloso. Cautela, né? Verifique, corre dessa situação. Corre, porque esses têm ensinamentos destrutivos e aí vai trazer, né, com certeza, conflito e vai tirar a paz, a alegria e o descanso que nós temos em Deus. Então, como saber se alguém, de fato, é ligado a essas características? É um cão, né? Um mau obreiro, é da circuncisão. Ou como identificar qualquer heresia? Existe uma Bíblia que eu tenho, chamada Apologética. É lá do Instituto Cristão de Pesquisa, ICP. E ele coloca assim, né? E aqui eu vou explicar. Então, seja ouvindo, depois eu vou explicar. Ele fala que o cristão tem que ser bom, sabe o quê? Nas operações aritméticas. Tem a ver isso, né? As 4 operações fundamentais, você lembra? Tem a de subtração, multiplicação e divisão. Aí ele fala, se você for bom nessas 4 áreas, você nunca vai cair no conto aí das heresias. Então lembra, mais e menos, vezes dividir. Agora eu vou explicar, tá? Se eu ganhar a sua atenção, você tem que ser bom em matemática. Adição, os heréticos, eles não vão ficar somente com a autoridade da Bíblia. Eles vão acrescentar um outro livro no mesmo pé de igualdade de que a Bíblia, ou bem próximo. Então, às vezes, começa até a estudar as Escrituras, mas daqui a pouco fala, olha, mas olha o que esse texto diz. Olha o que o autor da nossa religião deixou escrito. E aí não fica mais só com a Bíblia. Eles vão adicionando outros livros, outros escritos, outras tradições, no pé de igualdade com a Bíblia. Você acha que precisa de outro livro ou a Bíblia basta? Não é somente a Bíblia, a palavra eterna, imutável. Então, eles tentam adicionar alguns outros livros escritos ou tradições. Então, esse seria a adição. Subtração. Eles olham especialmente a pessoa de Cristo e eles querem subtrair, tirar alguma característica importante. Por exemplo, nós admitimos Jesus Cristo como divino. Não colocamos isso? Antes dele nascer já existia, eterno, santo. A Bíblia coloca ele como soberano. E claramente nós podemos dizer que ele também é o mesmo alfa e ômega. Mas especialmente aqui a divindade de Jesus. O único capaz de perdoar pecados, não é isso? E aí nós podemos olhar aquilo que é fundamental. Alguns vão olhar e falar, olha, só que Jesus para mim ele não é divino. Ele é como um anjo. Ele é menos do que a doutrina da sua igreja está dizendo. Ele não é Deus. Ele não é todo esse Senhor aí que vocês estão dizendo. Existem pessoas que andam com as suas escrituras, com a Bíblia, que falam sobre isso. Então eles vão subtraindo, tiram alguma característica importante de Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus também, Cristo, ele veio em carne, não fala? E aquele que não acredita que Jesus Cristo é homem e Deus, então que seja anátema. Jesus não veio aqui como apenas algo espiritual. Ele teve carne, ele teve sangue. Ele morreu por nós. Mas alguns acham que não.
Então ele subtrai característica importante, vital de Jesus. Também multiplicação. É como esses judaizantes. Na questão de multiplicar, fala que para atingir a salvação é fé mais muitas obras. Não desprezamos as obras, as boas obras, quando a realizamos para agradar tão somente a Deus, não no contexto de conseguir um peso de mérito para a salvação. Boas obras é porque somos filhos de Deus e queremos agradá-lo. Um filho não fala assim, eu quero fazer bastante coisas boas, aí sim eu serei filho do meu pai e da minha mãe. É assim. Eu quero agradar meu pai e minha mãe, porque eu tenho respeito por eles, porque eles me alimentam, me guardam, me protegem, e assim por diante. Um filho não fica lutando para ser filho, ele já é filho. E aí ele vai fazer de tudo pelo benefício da sua família, é o natural. Mas os que multiplicam assim, é a ação de Deus vezes a ação bondosa do homem. Não é dessa forma. E por fim, o tempo está aí. Tem a divisão. Então, a adição, eles querem dizer que a Bíblia e mais alguns livros. Subtração, diminui Jesus de alguma forma. Multiplicação, acaba colocando o homem em evidência também. Não é somente Jesus, o ser humano. E divisão. Divisão aqui de soberania. Ele vai falar o seguinte: se você não estiver dentro da minha igreja, da minha denominação, você não pode ser salvo. Se você estiver em qualquer outra igreja, não adianta. Você pode ter sido uma boa pessoa, pode ter ouvido falar de Jesus, mas se você não for um batista regular, um assembleano, um presbiteriano, aí cada um falaria dessa denominação. Você fora dessa igreja, você está fora do caminho. Você viu que tem gente que pensa dessa forma? Às vezes vai pregar, tentar pregar o outro evangelho para você e fala: você tem que vir para a minha igreja, para a minha denominação, porque lá sim tem a verdade. Somos os detentores da verdade. Nossa agência, ou a denominação é a agência de Deus, a única, é a fiel, é a verdadeira, é a exclusiva e assim por diante. O sistema religioso dele é o melhor e é o correto. Tem gente que fala isso. Tem pessoas que pensam dessa maneira. Escreve, quando você vai a fundo e vê ali as declarações, está escrito isso. Se não estiver dentro daquela organização. Então, eles falam assim que de vários chamados no cristianismo, só aquele grupo dele, a parte que é o real, que conduz, que recebeu a verdade de Deus, que preserva a verdade de Deus, é aquele grupo, estando naquele grupo. E dizem mais também, né? Se a pessoa saiu daquele grupo, nunca mais tem a salvação. Eles vão ter mais valor no descrente, no que nem olhou para Jesus, dão mais valor nesse sentido. Acho que esse tem mais chance do que aquele que talvez saiu daquela denominação daquele grupo. Saiu daquela denominação, eles, literalmente, colocam na profundeza do juízo eterno. Porque voltou as costas, ou saiu daquele grupo, que era o único que Deus poderia usar. Então, eles perdem então, totalmente relacionamento com esses. Então, Paulo, olha, teve trabalho naquela época. Já naquela época. Finalmente aqui, como ter um antídoto contra esses falsos ensinamentos que tiram a alegria, que tiram a paz, porque a falsa doutrina traz isso. Traz dúvida. A pessoa que está naquela situação, como eu falei, se sai da denominação, acha que nunca mais vai encontrar salvação, se esforçam para manter alguns rituais e como não atinge aquela perfeição daquele grupo, andam desanimados, alguns saem até querem tirar a própria vida, porque não atingiu um alvo religioso. Então, como se vacinar contra isso? Como se vacinar? Por isso que Paulo fala assim: resta, irmãos, que vos regozijei no Senhor. Voltando para o versículo 1. Não me aborreço ou não me canso de escrever-vos as mesmas coisas. Aqui seria assim: eu não me canso de voltar às doutrinas fundamentais, à base da fé. Tem gente que se cansa, mas doutrina de novo, doutrina de Cristo, doutrina do Espírito Santo. Mas para que estudar? A letra mata, o Espírito Santo vivifica.
Mas a pessoa não está provando com as escrituras, versículos, mais versículos, que aquilo é um fato, é uma realidade. Tem gente que não gosta de estudo bíblico. Não gosta. Gosta de alguns tipos de mensagens. Mas quando a mensagem ela é um pouco mais dura, quando ela vem tocar, por exemplo, pecado, quando ela vem tocar em algumas certas áreas, a pessoa não gosta. Apesar de nós sermos mais que vencedores, quando vem uma mensagem igual essa que fala de cautela, aí não gostei. Não gostei da mensagem, foi muito dura. Pegou no meu pé essa mensagem. E Paulo está dizendo aqui, eu não me canso de repetir as mesmas coisas. Voltar a alguns temas, algumas mensagens. Voltar num texto. Então, alguns gostam de correr atrás de novidades, mas que homens produzem. Em vez de firmar no eterno Evangelho. O Evangelho vai mudar? Você acha que vai mudar? Além de Jesus, vai ter outro Salvador? Jamais. A promessa da vida de Jesus Cristo, Deus vai anular isso? Jamais. Então, tudo que Deus fala sobre a sua graça, a sua misericórdia e também a sua justiça e ira, mantém-se fiel e verdadeiro. Então, tem alguns textos que falam, cuidado com os ventos de doutrina, que vêm e vão. Você pode ler em Tiago e outros textos. Então, William Barclay, o escritor, fala que nenhum mestre, seria nenhum pastor, não se inquiete de voltar, renovar-se nas grandes verdades básicas da fé. Não se cansa de ensinar as verdades. Porque quando vier a mentira, fica de maneira clara, detectável. Alguém conhece a verdade, é como aquele instrumento de proteção de metais, né? A pessoa vai entrar no banco, num lugar, e já pita. Opa, não pode entrar. Pode ser um perigo, pode ser uma arma. Mas, no nosso contexto, para evitar os falsos ensinos, basta conhecer a verdade. É o primeiro. Você pode estudar, se aprofundar, e até devemos mais sobre seitas e heresias. Mas quando a pessoa conhece a verdade, ela já, opa, não é isso que diz as Escrituras. Não é isso que diz. Então, renovar-se nas verdades bíblicas. Então, por isso nós vamos repetir isso, a simplicidade de Cristo, o que nós vemos na palavra. Então, o cristão alegre e cauteloso. Alguém que vive da mentira não pode ser feliz. E quem propaga a mentira no ser cristão, nós vimos os cães, os maus obreiros e os da circuncisão, os legalistas, os que confiam na carne, mas não confiam inteiramente em Cristo. Vamos continuar depois. Vamos verificar que o cristão verdadeiro alegre, ele é um adorador, e toda honra e glória somente para Cristo. E isso em outra mensagem. Hoje pegamos o ponto 1, tá bom? Falei demais? Irmãos, vamos nesse momento orar. Vamos considerar o que nós ouvimos. Então, cautela, cautela. Sempre. Vamos orar nesse momento. Santo Deus, tua palavra que nos fala bem no início de alegria e também de cautela. Essas coisas andam juntas. Quando nós temos, ó Deus, o cuidado pela tua palavra, quando nós abrimos os nossos ouvidos, nosso coração, a nossa mente, só pela sua palavra, isso vai gerar fé em nossas vidas. A fé vem pelo ouvir da pregação do Evangelho. E o Senhor sempre recompensa aquele que se aproxima do Senhor com fé. E nós estamos falando, Deus, da confiança. Todo qualquer corpo de doutrina verdadeira que nós enxergamos na tua palavra. Livra-nos dos maus ensinamentos. Ensinamentos que venham aprisionar, que venham, Deus, a enganar. Ensinamentos que venham fazer a Deus a desviar da verdade. Nos proteja. Nós sabemos que no seio da sua igreja não somente tem salvos, não somente tem pessoas consagradas, tem aqueles que precisam crescer e desenvolver da fé, e tem aqueles, como nós vimos, conforme Mateus 13, o joio, que está ali, plantado pelo inimigo, para atrapalhar a tua obra. Nos ajude, Deus, a identificar quem são esses. Nos ajude, Deus, a nos vacinar com a verdade da tua palavra. Como que nós vimos o apóstolo Paulo, que não se cansou de ensinar,
de escrever, de voltar a falar da verdadeira salvação que há na pessoa de Jesus Cristo, do crescimento espiritual, do qual nós estamos, ó Deus, aprendendo, desenvolvimento espiritual, que é pela palavra e é ligado à alegria do Espírito Santo nas nossas vidas. Se há tristezas que alguns não conseguem, ó Deus, suportar, se alguns estão no mais profundo da depressão, talvez é porque não ouviu, de fato, a voz do sumo pastor ainda, ou não tem seguido como ovelha obediente, não tem se alimentado, ido aos passos verdejantes, aos ribeiros de águas tranquilas. Nos ajude, ó Deus, a ser uma bênção na vida do próximo, na vida da igreja, na vida, ó Deus, familiar e na sociedade. Nos ajude a ter alegria no Senhor. E é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos e agradecemos. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo, que possamos aplicar essas verdades eternas em nossa vida e em nosso coração. Tenham todos uma ótima semana em Jesus Cristo, aquele que é o fator da nossa alegria verdadeira.